Esqueça disso, não me engana, que eu sou sul-americano, de Feira de Santana, a visão americana, eu não acredito no Obama, revolucionário. Guevara conhece a liberdade sem olhar no dicionário, sem olhar no dicionário, ele conhece a liberdade. Vamos que vamos, eu vou traçando vários planos, vou seguir cantarolando pra poder contra-atacar. Bom dia para todo mundo. Estamos aqui reunidas para a apresentação do trabalho de conclusão de curso da Letícia Araújo Notini. Bem-vinda, Letícia. O trabalho intitulado A Atuação dos Técnicos na Produção Social da Moradia e da Cidade na América Latina. Eu sou Leta Margarete, estou orientadora, eu vou passar a palavra para o orientador que vem acompanhando a Letícia esse tempo todo, que é o Tiago, que não pode figurar nesse momento como orientador, porque está de licença na UFMX para o seu doutorado. Temos como convidado honradíssimo com a presença, do professor Hernan Espinosa, que é doutorando na FAO, USP, e professor na Universidade Central do Equador. E de casa, a querida Júnia Ferrari, professora bem-vinda, que também foi integrante da banca intermediária da Letícia. Vou passar a palavra primeiro para o Tiago, e depois Tiago passa a palavra para a Letícia, que vai, e aí no máximo uns 30 minutos, né, Letícia, apresentar seu trabalho. Bom dia para todos, que tenhamos uma boa sessão. Gente, agradecer a presença de todos, a presença do Hernan, foi uma boa sugestão na banca intermediária de convidar, Hernan, e eu tive a oportunidade de acompanhar sua fala durante um evento na PUC, há 2 semanas atrás, que me deu assim, mais animação em relação à banca de hoje. Agradecer aí a Leta pelo apoio aí, resolvendo essas questões de ordem burocrática que envolvem ela ser orientadora formal desse negócio. Obrigado aí por esse apoio durante esse período. Obrigado à Júnia pela sempre apoio também nesses momentos de reflexão dentro dos trabalhos que eu tenho tido a oportunidade de orientar. E agradecer de forma muito especial a Letícia, que nós tivemos a oportunidade de fazer esse trabalho durante quase 2 anos, né, Letícia? E foi assim, está sendo... a gente está sendo extremamente importante. O trabalho está sendo muito importante para mim. Foi uma oportunidade o tempo todo de irmos construindo uma reflexão sobre esse trabalho, né, dos técnicos na América Latina, que é um assunto que me interessa bastante e a Letícia caiu de cabeça no negócio e tem sido uma oportunidade muito legal assim, para avançar. Então, agradeço de forma muito especial a ela por ter criado essa oportunidade de acompanhá-la aí durante esse período e a gente estreitando ainda mais laços de amizade e de luta, né, como assessores técnicos de movimento de luta por moradia em Belo Horizonte. Então, obrigado e passo a palavra para você, Letícia. É o seu momento. Obrigado aí pela... Obrigada aí por vocês todos terem topado. Queria agradecer o pessoal que está aí assistindo, meus amigos, minha mãezinha representando a família. Queria agradecer a Júnia e o Hernan de terem topado participar da banca. Acho que a Júnia já ouviu um pouquinho, né, na pré-banca, mas acho que os dois vão trazer contribuições bem importantes né, para a discussão. Queria agradecer a Leta por ter confiado em mim e no Tiago, que é bem difícil confiar nos dois juntos, mas deu certo. Sempre.
E, Thiago, você está desligado com o seu som. Não, eu ia só falar que a Leta, o bom que aqui é um ambiente de farinha do mesmo saco, né? Então tá todo mundo bem. Pois é, e aí eu queria te agradecer também por ter topado, enfim, me desorientar nesse processo todo aí. Acho que você só topou porque você sabe que eu sou doida que nem você, então deu certo. Os dois bem doidos aí. E, como dizem, né, onde tem fogo tem fumaça e tem nós dois aí. No fundo, onde tem treta. Mas, enfim, é isso. Só queria agradecer a todo mundo. E aí, se der, eu já posso compartilhar já minha tela. Todo mundo dá ok. Bom, minha pesquisa, ela aborda essa investigação da atuação dos técnicos na produção social da moradia da cidade na América Latina. Essa investigação, ela se dá por meio de uma análise comparativa de algumas experiências de coletivos, escritórios, profissionais, grupos de pesquisa que já atuam junto à população de baixa renda, movimentos populares, associados a moradores, povos tradicionais. Ela é uma pesquisa que surge mesmo como um processo de reflexão tanto da minha atuação como desses diversos técnicos e vem desse constante questionamento, né, sobre a nossa prática. Meu primeiro contato, né, com essa área vem a partir da graduação dentro da Escola de Arquitetura, e aí depois ela se consolida quando eu passo a construir como militante o movimento dos bairros, vilas e favelas. E aí, em 2018, a gente tem a oportunidade de construir dentro do movimento a Oficina Popular de Assessoria, que vem nessa estruturação, né, de um trabalho que já vinha sendo desenvolvido dentro do movimento. E em 2018 também passo a fazer parte da Arquitetas Sem Fronteiras, que aí traz uma outra experiência nesse campo da assessoria técnica, né? E aí, a partir desses lugares que eu tento traçar essa pesquisa como um espaço mesmo de discussão para caminhos, né, para se avançar nessa prática. E aí, a partir disso, se fez necessário entender quem são esses técnicos coletivos que estão atuando nas periferias, junto às ocupações, como eles têm se estruturado em termos de métodos, equipe, verbas, parcerias, quais suas experiências e dificuldades, e como se dá esse diálogo com o território e com a população assessorada. Para isso, eu dividi a pesquisa em 6 partes. Eu começo traçando um panorama da formação socioespacial e da questão da moradia no Brasil, traçando esse paralelo com as primeiras experiências de assistência técnica aqui. Depois eu abordo o que significa pensar essas práticas a partir da América Latina, né, entendendo que discutir a luta por moradia a partir desse recorte é colocar em pauta processos contra-hegemônicos e que aí, para isso é necessário extrapolar, né, o território brasileiro, por entender que essa é uma ruptura necessária de se fazer e ela só vai acontecer né, nesse entendimento das correlações vividas e construídas como território latino-americano. Bom, e aí depois eu trago algumas discussões acerca dos conceitos de assistência e assessoria. Em seguida, explico os métodos que eu desenvolvi na pesquisa, dou um panorama geral dos dados levantados. A quinta parte consiste no catálogo dessas práticas e agentes que atuam ou já atuaram nesses contextos. E aí esse catálogo ele é reflexo tanto de uma pesquisa bibliográfica quanto de um formulário básico que eu envio para esses grupos levantados. E aí, na última parte, por fim, eu trago alguns apontamentos sobre essa atuação desses técnicos e algumas continuidades e descontinuidades que eu fui percebendo a partir dessas atuações. Bom, e aí começando, assim, a atuação nesse campo, ela se fundamenta muito nesse entendimento, né, do desenvolvimento histórico territorial brasileiro, está intimamente ligado aos processos de colonização do país e de construção do poder de acesso à terra. E aí, para a exploração territorial das colônias, esse foi um processo que se traduziu mesmo como um projeto civilizatório que especializou tanto hierarquias como relações de poder que não desapareceram, né, com a independência do país. E aí, com os processos de urbanização, industrialização, a reprodução dessas desigualdades vem em peso
reiterando a grande necessidade da população de encontrar suas próprias alternativas de acesso aos direitos básicos. E aí o território brasileiro se estabelece em sua maioria pela autoprodução, né, que também reconhece o poder de articulação e de autonomia da própria população na construção do território. E aí a gente pode falar que nem o Estado, nem o mercado formal conseguiram traçar soluções eficazes para suprir essa demanda por habitação adequada. O exemplo disso é a pesquisa do CAU de 2015, que fala que da população que já construiu e reformou imóveis, 85% fizeram por conta própria. E aí, a partir daí, a por habitação ela se firma ainda mais como uma prática contra-hegemônica e como um elemento estruturador dessas possibilidades de acesso à cidade. E é nesse cenário, né, que as pautas de reestruturação fundiária brasileira fortalecem inicialmente com as ligas camponesas, depois com a luta pela reforma urbana. E aí, falar dessa reorganização da estrutura fundiária é caminhar para um processo de democratização do acesso à terra e à moradia, e que está diretamente ligado ao tipo de cidade que esses diversos atores, né, mercado, Estado, técnicos e autoconsultores estão produzindo. E aí, por isso que falar da assessoria é questionar a posição que nós, arquitetos, ocupamos quando confrontados por essa realidade, entendendo que essa atuação é uma das diversas expressões que emanam, né, dessa luta pela moradia. Bom, e aí é nesse período que a maioria das assessorias existentes se formaram, mas as suas configurações têm raízes nas primeiras experiências do escritório piloto da Escola Politécnica da USP, o CADOPO, na década de 50, e no forte movimento rumo às periferias na década de 70. E aí a gente tem um marco importante da atuação desses técnicos junto à população pobre na favela Brás de Pina, que era num novo movimento de urbanização das favelas do Rio, repensando esses territórios para além da saída da remoção. E aí a gente tem experiências parecidas no Cajueiro Seco, em Recife, e mais para frente, em algumas favelas aqui de BH, com a presença muito do arquiteto José Carlos Laender. Bom, é com esse movimento forte para as periferias que se constituem os sindicatos de arquitetos, que passam a atuar junto à população. E um reflexo dessa atuação dos sindicatos é a construção em 76 do Programa de Assistência Técnica à Moradia Econômica, o ATME, lá em Porto Alegre, que depois se tornou lei no município, que vai inspirar a Lei de Assistência Técnica Nacional. A partir dos 80, com o início da redemocratização do país, são criados os primeiros laboratórios de habitação nas universidades, a partir mesmo dessa abertura para alguns processos extensionistas. E aí é nesse período também que existe um grande movimento de formação de assessorias em São Paulo, junto aos movimentos populares. E aí, muito inspirado pelas cooperativas de ajuda mútua no Uruguai, impulsionadas pelo FUNAPS comunitário na gestão da Erundina. E aí mais de 20 assessorias atuaram junto a essas comunidades nesse tempo. E as experiências inspiraram outras experiências pelo país, como nos casos dos mutirões geridos em Ipatinga e BH. E aí a gente começa a ter uma consolidação de vários programas públicos, tanto municipais quanto federais, que integravam essas práticas de assistência técnica. Aí em Bauru a gente tem o Promore, a gente tem os postos de orientação urbanística no Rio, os escritórios públicos, como o de Salvador. E em 2004 a gente tem a construção do Programa Crédito Solidário, que tenta retomar esse processo cooperativista que foi muito inspirado no FUNAPS, né, lá em São Paulo. Aí, em 2008, a gente tem a instituição da Lei de Assistência Técnica, que ainda não tem tanta aplicação, mas aqui eu trago duas delas, que elas estão aí no final, que é dos postos de assistência técnica da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, que tem esses postos distribuídos em vários territórios vulneráveis, e o EPA, que é o Escritório Público de Assistência Técnica da Prefeitura de Conde, na Paraíba. Esses dois são recentes, e aí nesse intervalo da instituição dessas experiências, a gente tem o programa Minha Casa Minha Vida Identidade, que também inclui a participação dessas assistências, e em 2010 a Lei da Terra, que consolida esse trabalho multidisciplinar no âmbito da produção rural. Bom, e aí aqui eu trago a linha do tempo detalhada, assim, de todas as experiências. A banca já teve acesso, então eu vou passar mais rápido.
Depois a gente pode detalhar ela mais. Bom, e aí o porquê de América Latina, né? O recorte da pesquisa tem por base as correlações da realidade latino-americana, considerando as marcas produzidas pelo processo colonial, tanto na realidade territorial quanto cultural, e os acelerados processos de urbanização que reiteraram essa exclusão urbanística no desenvolvimento das cidades. E é importante destacar que eu não pretendo considerar um pensamento homogêneo sobre o desenvolvimento socioespacial latino-americano, entender que eu não posso refletir sobre esses territórios a partir de outros contextos, né, históricos, geográficos, culturais, deslocados. E aí é nesse sentido que pensar desde a América Latina é suscitar esse arcabouço de práticas políticas de resistência que estão sendo construídas há anos na contramão, né, dessa produção hegemônica, e por isso é fundamental retomar o Brasil como parte desse território, a fim de buscar outras concepções de desenvolvimento a partir do reconhecimento das técnicas, das subjetividades, das culturas e dos saberes locais. E aí pensar o problema da terra e moradia na América Latina é pensar problemas estruturais históricos da produção do espaço, né? Entender essas cidades capitalistas contemporâneas como essa multiterritorialidade de relações de dominação e subordinação à existência, de diferentes, mas atravessadas realidades. E aí, por isso, a importância dessas diferentes semelhantes formas de como tem se dado a produção dos territórios latino-americanos, como os técnicos têm atuado junto a essa população, em especial periferias, mais populares, a visibilizar e fortalecer experiências transformadoras para a questão da habitação e do acesso à terra. Segundo o BID, em 2009, o déficit habitacional na América Latina era de 37% da população. Para ter uma referência, só no Brasil, em 2009, eram 5,9 milhões, aumentando para 6,3 milhões em 2015. E aí, por sua vez, 2/3 da produção habitacional na América Latina se faz por autoprodução, sendo ainda o maior eixo de presença nas cidades latino-americanas. E aí, como a gente vê pelas barriadas, pelas tomas de terra, pelos acampamentos, pelas ocupações. E aí, a partir disso, que eu trago um panorama da questão habitacional em alguns países latino-americanos, que trazem contribuições necessárias, né, para a pesquisa. A partir da década de 40, no Peru, né, o núcleo central de Lima passa a conviver com uma forte urbanização do seu entorno, com a chegada da população migrante através das barriadas. Essa situação ela foi trazida para a discussão da arquitetura pelo arquiteto inglês John Turner, que foi uma influência importante. Meu Deus. Esqueci de desligar o telefone. Obrigada. Bom, retomando. A história das barriadas ela foi trazida para a arquitetura pelo John Turner, que foi uma influência muito importante para essa geração de técnicos que tentava construir esse tipo de urbanismo que integrasse a participação popular nos processos de decisão. E aí, a primeira que ele traz é da barriada Pampa de Coma, que aí eles percebem como que a autoconstrução ela ganha notoriedade como eixo principal para a gestão do espaço e a autonomia dos próprios moradores sobre as decisões de como se viver. E aí o espaço ele era produzido socialmente, de modo processual, com diferentes formas de apropriação do território, né, sendo muito comum a prática das mingas. Mas é a partir dos casos da Vila de Ruaican que se passa a ver a atuação dos técnicos nos territórios. A Vila El Salvador constitui como um dos primeiros modelos de território autogestionário do Peru, como alternativa para o problema de falta de moradia. E aí, para além do planejamento urbano, os técnicos tiveram o papel de supervisionar as iniciativas comunais através de um sistema de mobilização nacional. Essa atuação ela foi encerrada depois de alguns anos, mas essa relação entre Estado, comunidade e equipe técnica, ela se traduziu em outros processos participativos nesse território. O Ruaican, ele é um projeto de 84 que ganha destaque exatamente essa atuação das famílias em parceria com as equipes técnicas do município, né, para o desenvolvimento do projeto urbano da comunidade. Bom, e aí no Chile, por sua vez, a formação dos bairros populares ela não se distancia muito do processo peruano,
com uma grande presença da auto-organização na luta pelo território. Mas essa história ela tem uma inflexão na Constituição da Ocupação do Território, em 57, que o Zibek acredita ser talvez a primeira ocupação organizada da América Latina. E aí nela se vêem os primeiros traços de padrões de ações coletivas que vão se repetir em outros territórios latino-americanos, e que a gente tem muita similaridade com os processos que acontecem aqui no Brasil, por exemplo. Essa relação do Estado e, por sua vez, com os técnicos, ela já foi de caráter mais instrumental, numa inversão dessa lógica clientelista estatal. A vitória foi um grande marco para a questão habitacional chilena, tanto que em 72 haviam 400 mil pessoas em acampamentos desse tipo apenas em Santiago. Bom, no Uruguai, a luta por moradia ela ganha muito destaque com as experiências de cooperativas de ajuda mútua. Elas se fundem com a história da constituição da Lei Nacional de Habitação. Essa experiência do cooperativismo e da autogestão ela ocorreu em outros territórios latino-americanos, e aí a gente pode ver algumas experiências cooperativas chilenas que antecedem esse modelo uruguaio. O nascimento desse modelo aqui no Uruguai ele surge desse entendimento de um grupo de técnicos comprometidos com o movimento popular, que entendem a importante construir uma ferramenta para possibilitar o acesso da população ao Fundo Nacional de Habitação. E aí, nesse grupo, toma à frente o Centro Cooperativista Uruguai, o CCU, uma assessoria técnica criada em 61. E aí, o cooperativismo passa a ganhar abrangência com a fundação da FUVIVA, em 70, na promoção de um modelo de produção que se baseia na autogestão, na ajuda e na propriedade coletiva, tendo grande influência pela América Latina, como no Brasil, no Paraguai e na Bolívia. E aí, dentre os seus métodos, tem a instituição dos Institutos de Assistência Técnica, IAT, que assessoram as cooperativas tanto nos campos jurídico, formativo, financeiro, social, projetual e construtivo. E aí, atualmente, existem 27 institutos cadastrados que atuam junto às cooperativas da FUCBA. Bom, na Argentina eu trago uma experiência de Buenos Aires, na verdade, é uma das experiências de auto-organização das ocupações de imóveis. Elas eclodem num processo que já se estendia das políticas ofensivas do governo militar no fim dos anos 70. E aí, com a modificação na política de aluguéis, com o agravamento das condições de vida, grande parte dessa população não conseguiu mais sustentar a permanência na moradia. Aumentaram os números de despejo, famílias se tornando a cooptação, o que deu abertura primeiras ocupações na década de 80. E aí o movimento de ocupantes inquilinos é um desses movimentos que surge a partir dessas experiências. Na aproximação com as experiências uruguaias, o movimento ele se consolida em 1991 e parte da estratégia da construção da USPA, Unidade Social de Produção Autogestionária, que entrega 3 atores: a cooperativa de moradia, que gera os recursos para a construção das casas das famílias, cooperativa de trabalho, que administra as ferramentas de mão de obra qualificada, e a equipe técnica interdisciplinar, ETI, que tem esse objetivo de dar o apoio técnico necessário para o desenvolvimento dos processos, né, tanto projetuais como de construção. E aí o interessante é que a aposta nessas equipes técnicas, ela vem da integração desse conhecimento técnico profissional com o pertencimento ao movimento. Bom, e aí, partindo desse panorama, é importante a gente destacar como que essas práticas não estão distantes umas das outras, né? Para além da base da luta pela moradia e pela cidade, a materialização desses processos sociais, culturais e políticos locais, traz esse lugar da construção coletiva e da força dessa organização popular, que são comuns na Latinoamérica. E aí é entender a existência desse lugar comum da construção e da prática, que rompe com processos sistêmicos hegemônicos, e que há tempo se fazem contra a articulação e autogestão desses povos. E aí eu trago a experiência da Secretaria Latino-Americana de Vivenda Popular, a CELVIP, que é uma rede de organizações de base por moradia popular criada em 71, e aí ela é composta pela FUCBA, pelo MOI, aqui no Brasil pela UNMP, e nela se destacam alguns processos de capacitação e formação, como nos encontros da Escola Latino-Americana de Autogestão do Habitat, que é uma experiência importante para esse momento de se pensar as lutas de resistência na América Latina.
Bom, e aí nesse momento se fez necessário retomar algumas reflexões sobre os conceitos de assessoria e assistência técnica para entender melhor, né, acerca dessas práticas junto às periferias e aos movimentos. As primeiras experiências de assistência no Brasil se destacou a atuação desses técnicos através das entidades de base, com a premissa de garantir o acesso a esse tipo de serviço, se vinculando a uma construção de marcos regulatórios desse tipo de atuação. E aí essa atuação veio muito calcada no potencial de ampliação do mercado de trabalho para a categoria, baseada na relação uma família, um arquiteto, um projeto, uma obra. E aí a Lei de Assistência Técnica, por exemplo, ela se inspira no Sistema Único de Saúde, muito alinhado à ideologia das cidades. E aí por isso entende-se que a prática desses profissionais na lida com o território e com a população envolvida muitas vezes se faz numa relação simétrica, onde o saber técnico se coloca como saber único, né, no entendimento deixa apenas como possibilidade de solução dos problemas. Em paralelo, as primeiras experiências em assessoria estavam ganhando força com os processos autogestionários, com a contratação desses profissionais diretamente pelos movimentos. E aí o termo assessoria ele se baseia na atuação das cooperativas uruguaias, de onde vem o termo assessoramento técnico, e onde se consolidava um trabalho coletivo que era permeado pela formação política e social. E aí o trabalho da assessoria, que também se constitui pela interdisciplinaridade, ele aponta para o desenvolvimento de uma autonomia dos sujeitos assessorados, onde o trabalho funciona como essa ferramenta de mediação, né? Para que as comunidades reconheçam suas próprias necessidades e elaborem suas próprias soluções. E aí eu trago uma frasezinha da COP, que é uma assessoria que atua na cidade do México. Ela fala que a atuação do assessor se dá em 3 níveis de construção do poder nos atores coletivos. A construção do poder ser, que garante a identidade do sujeito, do poder pensar, que garante a construção da autonomia crítica, e do poder agir, que garante a tomada de decisão, fazer por nós mesmos. Mas aí é de se pontuar que essa discussão ainda se faz pouco difundida para além do Brasil, mesmo o termo assessoria tendo se inspirado nas práticas de assessoramento uruguaias, percebe-se que a reflexão sobre o uso desse termo ou da assistência ainda não se fazem constantes entre os outros grupos que atuam nesse campo. Os próprios IATs da FUC trazem consigo a base das práticas de assessoramento, mas qualificam enquanto política pública como institutos de assistência. E aí essa referência à assessoria ou assistência, ela ainda se faz de uma forma muito orgânica, não refletindo necessariamente a forma como o grupo atua no território, como é aqui no Brasil. E aí é por isso que eu tento traçar na pesquisa, dar esse panorama dessa discussão, mas classificar os grupos levantados segundo alguma qualificação prévia, né? Os métodos de ação de cada um já trazem em si as escolhas na lida com o território, com as comunidades. Bom, e aí, finalmente, quem são esses grupos de técnicos? Foi com base nessas discussões anteriores que a gente construiu uma base de dados para categorizar esses agentes. Essa base de dados era segundo local, ano de surgimento, equipe, territorial, das políticas públicas, e aí por meio dessas pesquisas bibliográficas e da construção daquele formulário base, foram catalogadas 207 grupos em 16 dos 20 países latino-americanos, a contar tanto com experiências pontuais quanto contextualizadas, em práticas até os dias atuais ou que já se extinguiram. Bom, e aí aqui está um panorama da distribuição desses grupos na América Latina. Ainda se pode ver uma grande concentração em São Paulo e no Uruguai, pelas experiências anteriormente, né, com o FUNAPS comunitário, com a FUCVA, mas também pela grande produção bibliográfica disponível. E aí o grande ponto-chave para analisar esses grupos foi entender sua vinculação e, assim, quais as relações, né, culturais, sociais e econômicas que eles desenvolvem junto aos territórios. Os grupos eles se dividem basicamente em ONGs, escritórios de empresas privadas, universidades e instituições de ensino, poder público, organizações religiosas, instituições de classe, coletivos, profissionais autônomos e movimentos sociais. E aí, dentre os 207 catalogados, a gente teve essa divisão. E é claro que essa análise quantitativa, ela traz um breve panorama dessa atuação, mas ela pode não retratar o real cenário, né? Porque
causa dessa produção bibliográfica mesmo no campo ainda ser muito incipiente. Mas aí é pontual trazer a grande quantidade, né, de grupos via universidade, que são 37, e via 17 experiências, porque esses números suscitam entender como essas práticas têm se desenvolvido como algo entre o mercado e o Estado, e entender exatamente as dificuldades, né, de continuidade desse trabalho. E aí é importante pontuar também essas 3 experiências via movimentos sociais, que são a equipe técnica do MOI, a Oficina Popular de Assessoria da MLB e a Assessoria Técnica do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. E aí trazer essas experiências, na verdade, é significativo para entender a possibilidade de abertura para novas práticas, né, nos territórios. Eu estou morrendo. Bom, e aí, essa discrepante atuação, na verdade, entre os vínculos, ela é reflexo dessa forma que os grupos atuam dentro do território, né? Um primeiro exemplo seria com relação ao tempo. Enquanto as comunidades e movimentos vivem um tempo da urgência e dessa necessidade imediata para certas demandas, como a construção de moradia, a negociação, essas também são atravessadas nos momentos por outras demandas que passam a se fazer prioridade. E aí esse é um processo de lida com a vida cotidiana que muitas vezes não consegue ser absorvido pelos processos de assessoria. E aí a gente pode citar outros entraves e potencialidades em se desenvolver um trabalho através de cada estrutura organizativa. Por isso que discutir a origem desses grupos e suas diferentes trajetórias sociais se faz muito importante para entender de onde estão vindo, por que estão sendo construídas essas tentativas e propostas de ruptura ou até mesmo de resistência que tem se tentado construir. Bom, e aí esse levantamento agora ele se consolida nesse catálogo desses grupos e atores, escolhidos para organizar esse catálogo, agrupando segundo os vínculos, né, eles se dividem conforme essas cores da legenda abaixo, e o catálogo ele contém um breve histórico da constituição do trabalho do grupo, assim como dados de suas experiências, equipe, parcerias, onde atua, linhas de atuação, métodos, financiamento, participação na construção de políticas públicas e contatos. E eu fiz um videozinho rápido não, só para a gente entender mais ou menos como que ficou o catálogo. E aí é com esse levantamento que eu retomo como que essas práticas elas não estão distantes umas das outras, né? Elas trazem
continuidades e descontinuidades de uma luta comum que não perpassa apenas os movimentos sociais, comunidades que estão de frente, né, desse processo. Ela também perpassa pela forma como os técnicos e como o próprio poder público está atuando frente a isso. E aí, essa quantidade de experiências catalogadas, ela, na verdade, reitera o panorama da questão da moradia na América Latina e também traz pontuais considerações, né, sobre o tipo de atuação que vem sendo construído nos territórios. E aí, dentre elas, a gente pode citar os diferentes papéis do Estado na provisão habitacional, o papel da extensão universitária junto às comunidades, as dificuldades de financiamento das ONGs, a lida com o território, com a diversidade de modo de estar, a força do mercado imobiliário no controle territorial, as interfaces de mediação, o uso da propriedade da terra, a interdisciplinaridade dos grupos assessores. E é por isso que eu trago aqui alguns apontamentos que passam esse lugar do comum nas estratégias de luta desses grupos, junto às comunidades, ou que suscitam caminhos e outras possibilidades para se avançar nessas práticas. E aí o primeiro deles é o da construção de políticas públicas, que se pode ver em duas frentes, pelas experiências, a do Estado presente na construção de políticas eficazes, como na gestão da Erundina, na atuação das oficinas de regularização fundiária venezuelanas, das equipes técnicas juntas barriadas, e, por outro lado, a da pressão popular, como na atuação do MOI pelo Fundo Nacional de Habitação e das assessorias da FUCVAM pela instituição do modelo cooperativista. Outro ponto importante que a gente pode trazer é o da atuação da extensão universitária, que se fortalece pela presença dos estudantes, alavancando esse tipo de prática como necessária, tanto para o processo formativo quanto para o avanço político e social dentro das universidades. E essas experiências, elas trazem uma ruptura importante para a aproximação da prática arquitetônica com a realidade cotidiana e com as práticas, né, alternativas dos territórios. A gente também pode citar a importância dessa atuação em rede e das inter-relações entre esses grupos, que é um processo que já se via nos encontros latino-americanos de estudantes de arquitetura, que passam a ser incorporados em oficinas e talheres que conectam esses diversos grupos. No entanto, ainda é comum a gente conseguir traçar essas relações entre os países andinos, talvez pela forma como se deu o processo de colonização, a forma de se produzir cidade. Essas afinidades, elas parecem ainda estar mais claras entre esses territórios do que com o Brasil. Parece ainda haver uma predisposição maior entre esses outros grupos de estabelecerem relações, e essa talvez seja uma construção ainda necessária, né, de se fazer. A última prática que eu trago, que talvez realmente esteja, né, nesse lugar comum, é do fazer coletivo. Como se viu, o mutirão brasileiro ele tem fortes semelhanças com as mingas andinas, com as microbrigadas cubanas, com o AINO boliviano, com a ajuda mútua uruguaia, incorporando essa lógica do trabalho coletivo por um bem comum. Algumas delas, no entanto, como as mingas e o AINO, elas trazem uma prática cultural tradicional que incorpora essa reciprocidade em outros âmbitos da vida coletiva e que repercute muito no cotidiano desses povos. E aí esse talvez seja o grande ponto de inflexão, né? Entender a potência dessas práticas coletivas, cotidianas, dessa aproximá-las às estratégias de luta e às diversas formas de se viver e produzir nos territórios. E aí essa constante presença, né, das práticas coletivas, ela reitera o papel da autoconstrução e do fazer autônomo na base da produção das cidades latino-americanas, como forma de consolidar mesmo alternativas possíveis para o acesso aos direitos. E é nesse sentido que é significativo traçar, visualizar esse panorama de grupos e atores que de forma diferente estão indo ao encontro, né, desse processo maior que é a luta por moradia e pelo direito à cidade. E aí, com esse repertório diverso em constante construção, que se propõe nessa pesquisa espaço para um diálogo sobre os desafios e potencialidades de se pensar esse tipo de atuação na América Latina, de forma a abrir perspectivas e novas discussões para o âmbito, para a atuação, né, no âmbito da produção social da moradia e da cidade. Muito bem, Luque. Caminero llevan pa'l monte, caminero llevan pa'l monte, caminero llevan pa'l monte.